Olá, Deus os abençoe, que Deus continue sustentando cada coração com o poder vivificador do Espírito Santo. Eu quero comentar hoje a mensagem Ao Nascer do Sol, sobre esse poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo, que viria sobre a semente eleita no tempo do fim. Nós sabemos que Israel, em seu calendário anual, ele tinha 7 festas que eles deveriam guardar. E essas 7 festas, elas estão ligadas com o plano da redenção, desde a morte de Jesus Cristo no Calvário, na sexta-feira, no 14º dia, no entardecer, até a transformação de nossos corpos, representada pela festa dos tabernáculos, quando eles deixavam suas casas e cortavam ramos, galhos de árvores e faziam cabanas e habitavam ali por 7 dias. Essa festa das cabanas está significando a mudança de casa, a mudança de corpos. É a última festa, é a razão pela qual todas as demais festas existiam. Era a festa que mostrava que no final da jornada a igreja seria transformada e receberia um corpo glorificado. Tudo isso está ligado com esses 2000 anos de evangelho, desde a morte de Jesus na cruz, passando pelas eras da igreja, até chegando na 7ª era, a era de Laodiceia, onde foi feita a festa da expiação, que era feita no dia 10 do mês 7, seguindo então a festa dos tabernáculos, que é a festa a qual nós estamos indo, ou estamos sendo introduzidos a essa transformação pelo poder vivificador de Jesus Cristo, que está vivificando os nossos corpos mortais, a transformação de dentro para fora. Então estas festas eram proféticas, os judeus a praticaram por muitos anos como um ritual, sem entendê-las, mas nos dias da voz do 7º anjo, esses mistérios seriam revelados, e hoje então nós temos isso na esfera espiritual. Cada festa dessa está apontando uma parte do plano da redenção. E havia ali então a festa das primícias, que era a terceira festa. A primeira era da Páscoa, a segunda era dos pães asmos, que todo fermento era tirado de dentro de casa por 7 dias, representando também as 7 eras da igreja, aonde todas as doutrinas, todos os credos, todo o pecado é tirado do meio da igreja. Então vem a festa das primícias, que era feita no tempo da colheita, indicando o tempo do fim, porque a colheita representa o fim, né, onde o grão é colhido. Então esta festa das primícias, que era a festa do primeiro grão maduro colhido no campo, o primeiro grão de cevada, logo após a Páscoa, logo após os 7 dias festivos de pães asmos, vinha a festa do primeiro mole movido. Esta festa, ela tinha 3 aspectos importantes. O primeiro, que ela não podia ser feita no 7º dia, mas sim no primeiro dia da semana, numa referência de que depois da 7ª era da igreja, depois do 7º dia, haveria um novo amanhecer para a igreja do Novo Testamento. O segundo aspecto é que ela não poderia ser feita no deserto, ela só poderia ser feita na terra da promessa, Canaã. E Canaã representa a era do vencedor, representa o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que foram ressuscitados e que receberam o novo nascimento e, por conseguinte, o batismo com o Espírito Santo, estão batizados no corpo de Cristo. Porque o batismo com o Espírito Santo é a nossa terra espiritual, é ali onde nós estamos. Então, esta festa da colheita representa os primeiros molhos maduros, os primeiros a serem colhidos aqui no tempo do fim, no tempo em que a igreja chegou à perfeição através de fé no sangue. Veja, isso está representando o final da era, porque é no final da era que se dá a colheita. E o terceiro aspecto era então a era do grão maduro, a colheita, no final dos tempos. Então, primeiro, não podia ser feito no 7º dia, mas no primeiro dia da semana. Segundo, não poderia ser feito no deserto, e sim na nova terra, na terra da promessa. E terceiro, no tempo do fim, no tempo da colheita. Então nós estamos aqui no tempo da colheita. Esse é o tempo do fim. Jesus disse
que a colheita é o fim do mundo, que os anjos são os ceifeiros e que o grão é a igreja que estaria viva para a hora do arrebatamento. Essa é a profecia, essa é a mensagem. Então haveria um novo mover do Espírito Santo no final dos tempos, onde o Espírito de Deus se moveria sobre a igreja, como ele se moveu em Atos capítulo 2. Logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece em outra forma. Veja, com os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, ali está a Bíblia, mostrando que no primeiro dia da semana, ali estavam 2 discípulos no caminho de Emaús, um viajante dele se aproximou. Veja, e os olhos deles estavam como que fechados, para não saberem que era Jesus. Isso tudo é uma profecia para o tempo do fim, para o tempo da ressurreição, no tempo da colheita. Agora a festa das primícias, dos primeiros grãos maduros, daqueles que estão provando que de fato tem vida eterna, que de fato tem o Espírito Santo, Jesus se manifesta em outra forma. É isso que está fazendo o ministério de Apocalipse 10:7, o ministério de Malaquias 4, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então Jesus aparece em outra forma. Ele vem agora na forma de um profeta. O anjo, a era de Laodiceia, o 7º anjo, o anjo da 7ª era é o mesmo anjo do 7º selo, do mistério da ressurreição de Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja. A igreja é ossos de seus ossos e carne de sua carne. Ele não tem outro corpo. Então o único corpo que Deus respeita é o seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo. A exemplo de Noé, que preparou a arca para que os eleitos entrassem, agora Deus também envia uma mensagem para trazer o povo ao real batismo com o Espírito Santo. Não o que teve Lutero, que eles pensaram que pela fé já o tinham. Provou-se que não tinham, estão na sepultura. Logo veio o povo de Wesley, então eles ficavam tão contentes e tão alegres que começavam a rolar no chão. Foram chamados de os santos roladores, então se alegravam. Provaram que também não tinham, porque a vida não estava manifestada ainda em sua plenitude. Logo vieram os pentecostais com os dons, eles pensaram que tinham, mas provou-se que também não tinham. Então veio agora um mensageiro para a era de Laodiceia, sim, um mensageiro da pedra angular, o ministério do Filho do Homem. Veja, o anjo de Malaquias 4 provou que em verdade Jesus Cristo está ressuscitado, levantando a igreja da sepultura religiosa de entre os mortos. Levanta-te diante os mortos. Haja visto que a águia revelou que o cavaleiro, o nome do cavaleiro, do cavalo amarelo, que é o último poder que Satanás usaria para enganar o povo, reunindo as religiões todas nesse sistema babilônico chamado de a imagem da besta, Apocalipse 6, é chamado de morte o nome dele. E morte se soletra denominação. Então a última praga que cai no Egito é a morte espiritual. Então Deus tem uma igreja que está ouvindo a voz de Deus e sendo levantada da incredulidade, de entre os mortos espirituais, os incrédulos que não podem alcançar a fé na palavra. Então haveria um novo mover do Espírito Santo no tempo do fim. O mesmo Jesus agora, da mesma forma que ele se moveu em Pentecostes, sobre aqueles crentes que estavam no cenáculo alto, e ele então repartiu a sua vida com cada um deles. Foram vistas luzes pousando sobre a cabeça deles, e a vida de Jesus continuou através do seu corpo, que era a igreja. A mesma coisa agora, um novo mover do Espírito Santo, no 8º dia, após o término da 7ª era, a era denominacional, a era laodiceiana, haveria um novo mover do Espírito Santo. O mesmo Jesus que se moveu em Pentecostes sobre a igreja, se moveria agora sobre a verdadeira noiva de Jesus Cristo, aqui no tempo do fim. É o que está acontecendo. O poder de Deus vivificando. O que é ressuscitar? É vivificar. Vivificar os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, quando ele aparece lá, na manhã do primeiro dia da semana, Lucas 24, os discípulos estavam ainda naquela suspensão, né? Não sabiam se ele era um profeta, se ele era o Messias, quem ele era. Eles estavam ali, trocando perguntas entre ele, um viajante dele se aproximou. Não sabiam que era Jesus. Pensaram que era uma pessoa qualquer, porque os seus olhos estavam fechados. É o mesmo hoje. A maioria dos crentes que creem nessa mensagem, porque eu estou aqui me referindo não ao mundo denominacional, mas aos crentes
que creem na mensagem do Mombrana. A maioria deles está com seus olhos fechados. Veja, para não ver que aquele que estava ressuscitado através de seu corpo, que é a igreja, foi Jesus Cristo. Porque ele prometeu, eu vou e eu volto. E ele volta em forma de Espírito Santo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então ele desce em Apocalipse 10 para cumprir a profecia. O sinal, a vida, agora em carne humana. A luz desse dia tem chegado. Então Jesus começa a tomar todas as escrituras, tudo que os profetas haviam dito, começando por Moisés, vindo por Samuel, Isaías, Elias, Davi, Jeremias, Oséias, todos os profetas, e ele abriu-lhes o entendimento através das escrituras. Veja, a mesma coisa com Apocalipse 10, 7. O que fala a Bíblia? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Agora, a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Então o ministério do Mombrana veio manifestar as escrituras que diziam respeito à segunda vinda. Porque nós não vamos encontrar o nome de William Branham na Bíblia. Nós não vamos procurar o Mombrana nos profetas. Nós vamos procurar Cristo nos profetas. Por isso que o Mombrana pregou, Cristo é um mistério de Deus revelado. Então Cristo em todos os profetas é o que diz a Bíblia. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas, plural. Não apenas um profeta, Malaquias, Zacarias, Oséias, Isaías, todos os profetas falaram da sua segunda vinda. Está lá em forma de parábolas. E o que nós procuramos é a respeito de Cristo. Porque se você ler a Bíblia e não vê Cristo, volte, porque você passou por cima alguma coisa. Então o ministério do sétimo anjo veio manifestar tudo que diz respeito a Cristo. Então quando você tem seus olhos abertos para ver as profecias que dizem respeito a Jesus manifestadas em seu corpo, que é a igreja, começando por um profeta, então você vai entender o que diz a Bíblia, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. Então nós sabemos que a parte masculina está representada em Jesus Cristo, a cabeça. Mas a parte feminina está representada na igreja. Ruth, Esther, Abigail, Tamar, Sara, Eva, todas essas mulheres representaram o mistério da parte feminina. Porque o corpo e a cabeça iriam se juntar aqui no tempo do fim. Então tudo que diz respeito a Cristo estava sobre William Branham. E tudo que diz respeito à igreja, sobre a parte feminina, está sobre nós. Porque a igreja é a parte feminina. Então esse mover do Espírito Santo para trazer todas as escrituras. Você pode analisar a vida de Ruth se não é a nossa história. A vida de Esther se não é a nossa história. A vida de Tamar se não é a nossa história. A vida de Sara especialmente se não é a nossa história. A vida de Maria se não é a nossa história. Nós estamos representados nessa parte das escrituras. Então, meu irmão, que Deus possa te ajudar e possa abrir teu entendimento. Então veja, seguindo, ao nascer do sol, parágrafo 65, eu vou ler só esse parágrafo, nós vamos encerrar. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como o veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém isso foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Havendo sido movido, o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes. E será movido outra vez nos últimos dias. Como nos damos conta, segundo Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós, e por todo ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo
e que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo no Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Ao nascer do sol, 65. Irmão, que Deus te abençoe. Até o próximo comentário. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Se não for inscrito, inscreva-se e dê a sua opinião. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.